Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Gente, hoje eu tô aqui pra contar do dia que eu fui expulsa da minha casa, né? Da minha casa não, desse apartamento aqui em que eu morava com a minha mãe, né? Eu morava sozinha com ela na época e eu fazia faculdade. E eu fui expulsa logo próximo ao apresentar o meu TCC. Eu tava me preparando para apresentar meu TCC, né? Ensaiando ali as falas, a questão manual. E infelizmente, né, ocorreu de eu ser expulsa de casa. E assim, gente, ser expulsa de casa é assim algo muito doloroso, né? Eu acho que quem já passou por essa experiência de ser expulso de casa já deve ter sentido, né, como é doloroso e tantas coisas que passam pela nossa mente, né? Quando eu fui expulsa de casa, eu passei um tempo morando com a minha sogra, né? Lógico, minha mãe me expulsou ali no momento da raiva, no momento da briga, mas depois ela ficou pensativa e ela ficou até na dúvida, né, se eu devia ir mesmo ou não, e ficou tentando me convencer a voltar a morar com ela, porém ela disse que se eu voltasse a morar com ela, ia ter algumas modificações na rotina, ela ia fazer uma rotina pra mim e eu teria que seguir à risca aquela rotina, e pra mim já não era mais viável, porque eu, maior de idade, né, já queria mesmo o meu canto, gente. Quando ela me expulsou, eu tinha 20 e poucos anos. Então, assim, o fato de eu ter ficado chateada na época que ela me expulsou era porque eu não tinha condição financeira, sabe? Mas se eu tivesse já no meu trabalho e tudo mais e ela me expulsasse, assim, lógico que eu não ficaria bem, né, gente? Mas eu ficaria tranquila porque eu teria o meu cantinho, né? Mas passou, eu tô aqui e eu tô aqui pra dizer que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida foi ela ter me expulsado. Pode parecer contraditório isso, mas foi a melhor coisa. Eu sei que tem gente que vai dizer, mas você não devia se importar, até porque você já é maior de idade. O problema dos pais expulsar é quando é de menor, que não pode, tá, gente? Quando um adolescente, né, é de menor, porque todo adolescente é de menor, né, na verdade. Quando é adolescente que é de menor, uma criança, não pode, porque os pais, eles têm a obrigação com os filhos a ler até os 18 anos, tá? E por mais doloroso que seja, né, os pais chegar pra você e expulsar você, né, a gente tem que, depois que a gente é maior de idade, a gente tem que dar os nossos pulos, né? E aí, o que que aconteceu? Eu passei um tempo morando com a minha sogra, só que, lógico, né, gente, não é a mesma coisa, porque é assim, a minha sogra, ela não era o tipo de pessoa que me fazia raiva no dia a dia, nem eu fazia raiva a ela, a gente conseguia conversar, se consertar em relação a qualquer coisa, era tranquila a convivência, sabe? Só que lógico que você não tem aquela liberdade, né? É muito diferente de você estar no seu cantinho, que você tem liberdade para você exercer sua rotina, ter suas coisas. Então, assim, é totalmente diferente. Passei um tempo lá. Quando eu vim morar a sós, né, com o pai do meu filho, pouco tempo depois, acho que alguns meses depois, o pai dele faleceu. Então, assim, foram coisas muito difíceis que a gente passou, né? Primeiro eu fui expulsa, fui morar com o meu parceiro na casa da minha sogra. Quando a gente finalmente tem a nossa rotina, que eu pensei, a gente vai ter nossa rotina agora, vamos conversar, vamos viajar, vamos... Tava cheia de planos na minha mente, o pai dele falece. Quando o pai dele falece, lógico, por causa do luto, já não tava naquele ânimo da gente viajar, fazer coisas diferentes. No final do ano do falecimento do meu sogro, eu descobri a minha gravidez. Então, gente, pra vocês verem, foi um tudo em cima, assim, um do outro, sabe? Fui expulsa de casa, morei com a minha sogra, meu sogro faleceu, descobri minha gravidez e hoje em dia o meu filho tem 6 meses, né? Então, assim, do ano 2024 foi um dos anos mais pesados que eu vivi. E eu só posso dizer que o ano 2024 foi bom por conta do finalzinho de dezembro de 2024. Eu descobri a gravidez do meu filho, aproximadamente dia 14, dia 12, por aí. Foi que eu descobri a gravidez do meu filho. Então, se eu posso dizer que algo que salvou o ano 2024, assim, para ser um ano melhor, foi justamente essa questão de ter descoberto a minha gravidez, né? Em 2025 eu tive o meu filho e agora estamos em 2026 e eu espero, né, que esse ano 2026 seja melhor. Eu orei muito a Deus, sabe? Falei muito com Deus que eu queria muito que esse ano fosse um ano de paz. Por quê? Porque os últimos anos, gente, que passou foram anos muito conturbados, sabe? Como eu estava dizendo aqui a vocês, né? Eu fui expulsa de casa quando eu estava prestes a apresentar o TCC. Então, assim, eu passei um tempo fora de casa para estudar para o TCC, a apresentação, né? Eu sou formada em Direito. E enquanto eu estava estudando para o TCC, né? Minha mãe estava muito estressada, eu acho que com alguma coisa e tudo mais.
A gente acabou discutindo, porque eu também estava estressada por conta da apresentação do TCC, passava muitas preocupações na minha mente a respeito do meu futuro e tudo mais. E a discussão começou porque eu não atendi o celular. Eu deixei meu celular de lado para ensaiar a apresentação do TCC. Eu estava na casa do meu então namorado na época e ela ficou muito irritada. E aí, quando eu atendi o celular, ela estava muito irritada comigo, reclamando muito por eu não ter atendido o celular. Eu expliquei o motivo, né, do porquê que eu não atendi o celular. Mas mesmo assim, gente, ela estava muito, muito irritada. E lógico que no momento da discussão a gente acaba falando coisas que a gente não deve. Então, eu acho que ocorreu, tanto da minha parte quanto da dela, algumas coisas que a gente falou uma para outra que não deveria ter falado, né? Mas no momento da raiva a gente não pensa. Então é muito importante que a gente aprenda a ter sabedoria, tá? Eu acho que aqui vale ressaltar a importância da sabedoria. Você ter muito cuidado com as suas falas, porque tanto eu quanto ela, a gente disse muita coisa que magoou uma a outra. E eu acho que as palavras lançadas, elas não voltam atrás. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, tá? E se você é mãe ou pretende ser mãe, fica a dica. Cuidado com aquilo que você falar para os seus filhos, porque como pais, né, vocês têm autoridade espiritual na vida de seus filhos. Então, o que você diz para os seus filhos atingem eles espiritualmente e também formam crenças, entendeu? Então, mesmo que você não queira que seus filhos pensem que eles não prestam, que eles isso, que eles aquilo, se você fala esse tipo de coisa pro seu filho, isso vai grudar na mente, isso vai criar uma crença. E lógico que o filho, ele pode fazer uma terapia, ele pode, através de autoconhecimento, mudar padrões, buscar Deus, fazer muita coisa. Porém, aquilo vai gerar, sim, impacto na vida dele, mesmo que ele tente voltar atrás, tentar consertar, vamos dizer assim, coisas que escutou, tá? Mas isso forma crenças. Então, eu digo a vocês que foi uma das melhores coisas que me aconteceu, porque depois que eu fui expulsa de casa, eu fui pedida em casamento, que é uma das coisas que eu mais queria, né, que acontecesse. Eu já estava num relacionamento, né, quando isso aconteceu. Então, eu queria muito, né, que a gente se casasse, eu queria muito construir uma família, eu queria muito seguir os meus próprios passos, viver pelos meus próprios termos, assim, em Deus, sabe? Porque eu sentia que quando eu estava morando, né, com os meus pais, no caso com a minha mãe, né, eu percebia que eu às vezes não tinha liberdade para fazer algumas coisas, sabe, da forma como eu queria, para me expressar, tipo, cuidar da casa, cuidar dos meus próprios termos, assim, eu não conseguia ser livre de verdade, eu não sentia essa liberdade. E hoje em dia não, hoje em dia o cenário mudou, né, graças a Deus, hoje em dia eu tenho um filho, e eu acho, assim, gente, que se eu não tivesse sido expulsa de casa, se eu esperasse me estabelecer financeiramente para sair da casa da minha mãe, provavelmente eu demoraria muito a ter o meu filho. Por quê? Porque eu iria querer planejar tudo certinho. Então, eu pensaria, tipo assim, não, quando eu tiver dinheiro, eu saio. Aí, pronto, tem dinheiro. Pronto, quando eu administrar meu dinheiro, quando eu tiver minha casa, quando eu tiver meu carro, quando isso, quando aquilo, e aí postergando, postergando. Então, sabe-se lá se eu ia até conseguir ter filhos, tá, gente? Porque eu tô falando assim, pela forma que eu estava pensando na época, né? Só que o fato de eu ter sido expulso, o fato de eu ter saído de casa fez com que algumas coisas acelerassem mais rápido, entendeu? Então, um ano depois que eu me formei, exatamente um ano depois, né, eu descobri minha gravidez. Então, basicamente, só foi o tempo de eu me formar na faculdade e já fui tendo meu filho. Hoje, meu filho tá com 6 meses, gente, e eu fico pensando, se eu pudesse, eu teria meu filho antes, sabe? Bem antes, porque hoje em dia eu tenho 28 anos de idade e eu acho assim, por conta da questão financeira, por conta da maturidade, a gente muitas vezes não tem filho antes. Mas é a melhor coisa que pode acontecer é você ter filho antes, porque você tem mais energia, você aproveita muito mais a maternidade. Então, hoje em dia, com meu filho com 6 meses, apesar de eu não ser muito velha, né? Eu fico pensando, se eu tivesse vivido algumas coisas antes, talvez eu tivesse até meu filho antes também. Então, assim, hoje em dia, eu tenho mais liberdade, sabe? Hoje em dia eu tenho liberdade de ter a minha própria rotina, de escolher as minhas próprias coisas. Hoje em dia eu vivo no meu próprio ritmo, hoje em dia eu não preciso mais ver ansiosa, estressada. Que nem antes, gente, enquanto eu estava na faculdade eu lembro que eu tinha crises de ansiedade fortíssimas. A ansiedade é uma coisa que de vez em quando eu ainda tenho que lidar, eu tenho que buscar a Deus e tudo mais para aliviar o meu coração. Tem dias mais pesados que outros, né? Como a Bíblia diz que existe o dia mau, existe o dia que realmente a ansiedade vem, os pensamentos ruins vêm, mas a gente tem que aprender a entregar esses dias para Deus, né? Então, assim, gente, eu, graças a Deus, né, não tive mais nenhuma crise de ansiedade em nome de Jesus, que ela
se a parte de mim, né, que eu não tenha mais. Porque só quem já teve crise de ansiedade, gente, sabe como é. Sabe o quão ruim é, assim, aquela sensação de sufocamento, de você estar sem respirar, uma sensação muito ruim, né? Então, assim, o fato de eu ter sido expulsa me fez refletir sobre muitas coisas, sabe? Me fez refletir que agora eu precisaria dar com as minhas próprias pernas em relação a algumas coisas, a me planejar melhor para o futuro, porque assim, enquanto você tá morando na casa dos seus pais, você fica com a mente limitada, sabe? Limitada ali pela realidade deles, por aquilo que eles dizem, né? Eles influenciam muito a forma como você pensa. Você pensa que a todo tempo eles estarão ali para fazer algumas coisas por você, para lhe ajudar, para isso, para aquilo. E quando você não tem mais isso, você começa a pensar por conta própria. Então você cresce, ó, muito, muito, muito mentalmente, gente. Você adquire uma maturidade emocional assim, muito rápida. Por isso que tem gente que dá a dica, se você mora na casa dos seus pais, saia da casa dos seus pais, se possível, more em outra cidade, outro estado, aprenda outra cultura. Porque quando você está num ambiente diferente, a sua mente expande, você tem uma nova compreensão da realidade. Muitas vezes, quando você mora na casa dos seus pais, você interpreta o mundo de acordo com a visão deles, de acordo com a visão que você foi instruído a acreditar, aceitar que as pessoas são assim, que o mundo é assim. Então, você acaba tendo uma visão limitada, porque você só acaba indo nos lugares que você conhece, conversando com pessoas que você conhece. E quando você sai para outra cidade, vai morar em outro lugar, ou vai morar só, você começa a ver as coisas de forma diferente, porque você começa a ter mais autonomia. E com isso que você aprende a ter autonomia, você aprende a pensar por conta própria. Então, eu aprendi demais, sabe? Muita coisa depois que eu saí. Eu comecei a ter um pensamento mais crítico em relação a algumas coisas, né? Coisas que eu via assim antigamente, que eu aceitava, que eu não discordava, que eu simplesmente me calava, para coisas que aconteciam. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia eu tenho mais autonomia nos meus pensamentos. Aquele medo que eu tinha antigamente de me impor, assim, sabe, das minhas opiniões, das coisas, hoje em dia eu não tenho mais. E eu vejo que eu tenho reconhecido cada vez mais o meu valor como pessoa, né? Embora esse tipo de situação possa ferir a sua dignidade, o seu valor, muitas pessoas podem se sentir sem valor depois que isso acontece. E no começo, não vou mentir, eu me senti um pouco assim. Mas depois não, gente. Depois eu não me senti dessa forma, porque eu entendo, né? Eu entendo que foi uma decisão tomada por impulso, né? Que ela tomou. Meu filho tá fazendo barulho aqui, jogou o brinquedo, por isso que eu tô aqui pegando. Foi uma decisão tomada por impulso, né? E isso não tem nada a ver, né, do meu valor como pessoa, né? Foi um estresse, foi uma situação que aconteceu. E muito pelo contrário, né? Às vezes até eu acho de Deus de me mostrar que o meu lugar não era mais naquela situação, né? Que eu tinha que evoluir, que eu tinha que crescer, que eu tinha que ter mais autonomia, fazer decisões por conta própria, né? Então, lógico que tem situações que ferem, mas que nos ensinam muito. E eu acho que foi uma situação que me ensinou, que me fez crescer. Então, por isso que eu digo, ser expulso de casa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque se isso não tivesse acontecido comigo, eu não seria mais forte. Tem gente que pode achar esse discurso perigoso e dizer assim, não, eu não acho que a gente precisa de feridas, de dores para se tornar mais forte. Gente, não é que eu acho que você tem que ser ferida, realmente. Mas eu acho que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você acredita em Deus, você acredita que tudo tem um propósito, tudo tem um plano. Então, lógico, algumas dores, se eu pudesse, eu não viveria, eu não gostaria de ter vivido. Quem é que quer viver sofrimento? Quem é que quer viver dor? Quem é que quer passar por situações difíceis? Ninguém quer, né? Porém, tudo vem a nos ensinar. Como o exemplo do caso de José, né? José foi perseguido por seus irmãos, foi basicamente expulso, né? Porque eles venderam José, né, para o Egito. E José cresceu, José se tornou governador, José progrediu na vida dele, né? Tudo porque os irmãos não sabiam, mas eles estavam empurrando José para o seu destino. Então, muitas vezes, né, tem circunstâncias desconfortáveis que empurram você para o seu destino, empurram você para o seu crescimento, faz você sair da zona de conforto. Então, não sei se eu ainda estivesse convivendo, né, se eu ainda estaria na zona de conforto. Provavelmente eu estaria, provavelmente eu não estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje, que é o novo de Deus na minha vida, ter um filho, ter uma família, né? Que inclusive é o que eu estava comentando com meu parceiro, eu comentei com ele, eu disse, olha, eu sou muito feliz. Quando eu paro para pensar, né, no que eu construí, eu sou muito feliz por ter uma família, eu sou feliz por ter um filho, né? Quantas pessoas gostariam de viver essa realidade que eu estou vivendo? Talvez as dores não, né? Ninguém gosta de viver as dores um do outro.
Porém, essa realidade que eu tô vivendo, de ter uma pessoa que me ama, que cuida de mim, de ter um filho, né? De hoje em dia, sim, ter mais liberdade na minha casa. Ó, tenho silêncio aqui, né? Meu parceiro tá ali dormindo, meu filho tá aqui brincando, né? Mas hoje em dia eu tenho silêncio, eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, né? De saber como vai ser a rotina, porque antes as coisas eram muito imprevisíveis. Isso me gerava muita ansiedade, porque quando você está num ambiente onde as coisas são muito imprevisíveis, né? Não tem hora para nada, as coisas acontecem do nada, as coisas estão, por exemplo, aqui, calmas, tranquila, do nada, tudo muda aquele cenário e você tem que se adaptar ao cenário que outra pessoa criou. Isso é algo que gera muita ansiedade, sabe? Então você tem que, quando você vive com outra pessoa, né, principalmente com seus pais, você tem que viver de acordo com a rotina deles. Então, se a rotina deles for tranquila, que bom pra você vai passar o dia tranquilo. Agora, se a rotina for agitada, for imprevisível, você vai ficar agitada também, entendeu? E muitas coisas, né, do que acontece no ambiente familiar de origem, você não está no seu controle, né? Enquanto você viver, como o povo diz, né? Enquanto você viver debaixo do teto dele, você vai ter que aceitar as condições dele. E muitas vezes são coisas que fazem você se sentir mal, são situações que fazem você se sentir ansiosa. E mesmo que você busque, gente, cultivar uma paz, uma tranquilidade no seu dia a dia, não adianta, o ambiente ele sempre vence. Se o ambiente ele é agitado, se o ambiente ele for ansioso, aquela coisa de pressa, de estresse, tudo mais, isso vai afetar você. Porque nós, seres humanos, nós somos moldados pelo ambiente. Então é por isso que a gente precisa escolher muito bem os ambientes que a gente vai frequentar. Escolha ambientes de paz, ambientes tranquilos, ambientes que, mais que as coisas não sejam totalmente previsíveis nessa vida, mas que seja um pouco mais previsível, que você sinta uma tranquilidade e um bem-estar de estar ali. Entende? Porque se você está num lugar em que está causando ansiedade, está causando irritação, você percebe que em muitos momentos as pessoas suportam você. Né? Não vê muitas vezes você como uma companhia, com valor e tudo mais, simplesmente está suportando você. Eu acho que esse é um maior indicativo de que Deus está empurrando você para você ver o propósito, para você viver sua vida, sabe? E muitas vezes a gente não percebe o agir de Deus, né? Às vezes a gente fica só se questionando, né? Se lamentando do porquê algumas coisas estão acontecendo, porque as coisas estão assim e tudo mais, mas às vezes é o agir de Deus. Às vezes Deus quer você em outro lugar. Deus quer que você conheça outras pessoas. Muitas vezes você pode dizer, eu estou num ambiente onde eu não sou reconhecida, no meu valor não é reconhecido, mas você vai conhecer pessoas que vão reconhecer o seu valor. Mas quando você for para outro lugar, e às vezes Deus está te direcionando a você chegar nesse lugar, e quando você chegar no lugar que Deus quer que você chegue, você vai conhecer pessoas que vai reconhecer o seu valor, vai reconhecer a pessoa que você é. Então, gente, num ambiente que você se sente mal, né, que você se sente que não reconhece o seu valor, não adianta você forçar nada. Quando um ciclo ele se encerrou, acabou. Você precisa seguir em frente, por mais difícil que seja, porque quando a gente está na zona de conforto, né, a gente quer que a situação seja diferente, mas a situação é o que é, as coisas são como são. E cabe a gente aceitar quando as coisas são assim. Ah, mas a situação tá difícil, ah, mas tal pessoa não reconhece meu valor. Essa chave meio que virou na minha mente, né? E quando eu ouço pessoas dizendo assim, eu tô num ambiente onde não me valorizam, eu tô num ambiente que tá me fazendo mal, mas eu tô insistindo, eu tô tentando conversar, eu tô tentando resolver, eu paro pra pensar, né? Eita, essa pessoa tá passando pela mesma coisa que eu passei tempos atrás. Porque tempos atrás eu também era assim. Eu pensava assim, mas eu vou conversar com essa pessoa e tudo vai ser resolvido à base da conversa. E não, gente, o diálogo ele é muito útil para resolver problema, tá? Mas quando ambos querem. Se as duas pessoas não quiserem conversar, não quiserem para resolver, não adianta o quanto você querer conversar, o quanto você querer resolver as coisas de forma civilizada. Se a outra pessoa não estiver disponível emocionalmente, isso não vai acontecer. Então, existem relacionamentos que nem o diálogo consegue resolver. Embora a gente costuma dizer, o diálogo resolve tudo. Senta e conversa e vai resolver. Isso não serve para todo mundo. Serve para algumas pessoas. Pessoas que estão dispostas a ouvir, pessoas que estão dispostas a consertar seus erros, sim. Isso vale. Se você está conversando com uma pessoa que ela reconhece seus erros, que ela quer de fato resolver, vai adiantar você sentar com ela e conversar. Porém, se você se esforça para conversar, para entender o ponto de vista da outra pessoa, e a outra pessoa não quer entender o seu ponto de vista, quando você tenta se moldar a pessoa, né, para poder resolver a situação e a pessoa não faz o mesmo por você, então isso mostra que foi um ciclo que foi de fato encerrado e que você precisa seguir a sua vida.
Então, alguns diálogos vai resolver você falando e tem pessoas que não adianta dialogar. Você vai conversar, se desgastar, né? Gastar a sua energia conversando com uma pessoa que não quer mudar e vai ser em vão. Então, a energia que você poderia estar usando para outras coisas, né? Coisas que vão, de fato, te dar um retorno, você está usando para manter uma conversa com alguém que já decidiu na mente dela que não está disponível emocionalmente para você. E é doloroso, é muito doloroso quando a gente quer resolver as coisas através do diálogo e a gente vê que não adianta. Que a gente bate sempre na mesma tecla e sente que não está andando, sabe, que não está seguindo em frente. Então, sobre essa situação, se vocês me perguntarem, você tentou conversar e tudo mais, para que ficasse, sei lá, bom para as duas, já que você não tinha dinheiro no momento? Sim, gente, eu tentei citar, tentei conversar, tentei abrir o meu coração a respeito de tudo que aconteceu e tudo mais, mas eu senti, né, que eu não fui muito ouvida, né, e que, assim, meu ponto de vista, ela não conseguiu compreender o meu ponto de vista. É tanto que a condição foi eu voltar a morar, porém, que seria nos termos dela. Então, isso feriria a minha autonomia, porque embora eu dependesse financeiramente, né, eu estava, tipo, eu tinha acabado de me formar e eu já ia buscar um emprego, sabe? É tanto que eu trabalhei por um tempo de babá. Eu acho que eu não fiz vídeo aqui falando no canal sobre isso, mas eu trabalhei um tempo de babá. Não simplesmente pela questão financeira, tá? Porque o meu parceiro trabalha, graças a Deus, e ele nunca foi deixar faltar nada aqui, alimento, nem nada do tipo. Graças a Deus ele é provedor. Mas porque, assim, eu queria minha autonomia, porque eu queria uma experiência diferente, né? Eu nunca tinha trabalhado como babá na vida e eu gosto de crianças, né? Eu tenho um filho, então eu não poderia estar mais feliz hoje em dia na minha realidade, né? Mas, assim, eu gosto de criança, eu trabalhei um tempo de babá e eu aprendi muitas coisas, muita coisa a respeito da maternidade, eu aprendi enquanto eu era babá. Apesar de eu ter passado pouco tempo como babá, me trouxe muito aprendizado, né? A mãe da criança me disse ali o passo a passo da rotina da criança. E aí eu fiquei imaginando, né? No dia que eu tiver o meu filho, eu também vou saber como estabelecer uma rotina para ele. Então, lógico, gente, eu como mãe de primeira viagem, tem coisas que eu ainda não sei e que eu estou buscando aprender. Mas só o fato de ter passado um tempo lá na casa dessa moça, né? E ter aprendido algumas coisas foi algo que me ajudou muito. E pouco tempo depois que eu estava trabalhando na casa dessa moça, assim que eu saí, poucos dias depois eu descobri minha gravidez, né? Então, eu encerrei o tempo que estava trabalhando lá no tempo certo. Porque se eu tivesse continuado trabalhando para ela, eu provavelmente iria trabalhar grávida, sem saber, porque na época eu não sabia, né? E eu poderia me desgastar, ou eu poderia acabar perdendo a gestação, porque eu ia para casa dela e voltava de moto, né? Chamava por um aplicativo, transporte por aplicativo. E não é bom, né, andar de moto grávida, então poderia até ter perdido o meu bebê. Então, assim, como eu tô dizendo a vocês, tudo é o agir de Deus, né? Passei um tempo lá, foi um tempo suficiente para eu aprender algumas coisas, como se Deus permitisse, né, aquela oportunidade para eu aprender algumas coisas. E depois, né, já que eu tinha aprendido a lição, assim, de algumas coisas sobre maternidade, já tinha tido a experiência que eu queria, Deus encerrou ali aquela fase. E eu voltei a estar em casa e pouco tempo depois descobri minha gravidez e fiquei descansando em casa, né? Repousando em casa enquanto o meu parceiro trabalhava. Então, gente, por mais doloroso que seja algumas situações que a gente vive, tudo tem um propósito de Deus. No momento que as coisas acontecem, é assim, a gente fica com raiva, a gente fica chateada, a gente fica triste. Mas depois passa, sabe? Hoje em dia, gente, eu não tenho mais a mágoa que eu tive na época quando isso aconteceu da minha mãe, eu não tenho. Porque eu entendo que foi o agir de Deus. Deus me mostrou claramente que um ciclo se encerrou, que eu estava de maior de idade e precisava buscar minha vida. Lógico que na época eu me desesperei porque eu não tinha estabilidade financeira, porém, eu ainda não tenho, né, gente? Eu não estou trabalhando, mas eu vou lutar sim para que essa realidade mude, né? Eu estou aqui no YouTube e eu tenho sim, gente, a esperança de crescer aqui no YouTube, né? Se Deus quiser, quem sabe aí, né, fazer do YouTube minha fonte de renda. Mas enquanto eu não estou trabalhando, eu estou me desenvolvendo, tá? Então eu estou estudando, estou buscando crescer. Eu fiz uma pós-graduação, né? Depois que eu fiz curso de casa, eu fiz uma pós-graduação em 3 áreas. Não foi da área que eu me formei, foram de áreas que eu realmente quis fazer. Porque depois que eu saí da casa da minha mãe, eu me senti muito livre para tomar minhas próprias decisões e fazer coisas que eu queria fazer. Então, eu simplesmente segui aquilo que estava no meu coração de fazer, né? Apesar do coração ser enganoso, gente. Mas quando eu digo coração, é tipo de emoções que eu sei que Deus não desaprovaria, né? Então, acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Então, eu fui fazer uma pós-graduação de uma área que eu já queria fazer.
E eu aprendi muita coisa, né? E continuo aprendendo dia após dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecimento. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler livros também. Só no ano 2026 já li mais de 20. Então, assim, tudo coopera pro bem, gente. Quando a gente entende essas coisas, né? A gente torna a nossa vida mais leve. É só eu olhar para o meu passado e ver que Deus esteve comigo em inúmeros momentos. Inúmeros momentos em que eu me senti sozinha, inúmeros momentos que eu me senti perdida. E Deus esteve presente. Então, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e um beijo.